Reis de Israel. Reino Unido de Israel. Somente 3 reis reinaram sobre todo o povo de Israel. Depois os israelitas se dividiram em 2 países, Judá a sul e Israel a norte. Os reis de Judá eram descendentes de Davi, mas os reis de Israel vieram de várias famílias e tribos diferentes. Antes da monarquia, o povo de Israel era liderado por juízes, líderes nomeados por Deus que uniam o povo contra seus inimigos. Sendo instaurada a monarquia em Israel, o primeiro rei escolhido por Deus foi Saul, um homem da tribo de Benjamim. Mas Saul desagradou a Deus e foi sucedido por Davi. E o Senhor disse a Samuel: Por quanto tempo lamentarás por Saul? Ao veres que eu rejeitei o seu reinado sobre Israel? Enche o teu chifre de azeite e vai. Eu te enviarei a Jessé, o belemita, pois providenciei um rei para mim dentre os seus filhos. A história do rei Davi. Davi era o filho mais novo de Jessé. Pertencia à tribo de Judá e era neto da moabita Rute com o judeu Boaz. Ele nasceu em Belém, uma cidade que ficava aproximadamente 10 quilômetros ao sul de Jerusalém. Seu pai era um homem rico e respeitado na cidade. Davi foi criado como pastor de ovelhas. Essa profissão lhe ensinou muitas qualidades que ele pôs em prática ao longo da sua vida. Quando ele assumiu o trono de Israel, por exemplo, ele demonstrou ter coragem, dedicação e cuidado com o povo. Davi é ungido por Samuel. Exercendo sua profissão de apacentar ovelhas, Davi enfrentou situações desafiadoras, como um urso e um leão. O texto bíblico afirma que Davi era ruivo, do hebraico adimone, vermelho, e possuía boa aparência. O profeta Samuel entrevistou os irmãos de Davi como possíveis candidatos ao trono. Inicialmente, Davi não estava presente. Porém, quando nenhum dos outros filhos de Jessé atendeu às especificações divinas, Davi foi chamado do campo onde cuidava do rebanho. E Samuel disse a Jessé: Estão aqui todos os teus filhos? Ele disse: Resta ainda o mais jovem, e eis que ele cuida das ovelhas. E Samuel disse a Jessé: Mandai trazê-lo, pois não nos assentaremos até que ele venha. E ele mandou buscá-lo, e o trouxeram para dentro. Ora, ele era ruivo e ao mesmo tempo de formosa aparência, e agradável de se olhar. E o Senhor disse: Levanta-te e unge-o, pois é ele. Então Samuel pegou o chifre de azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E o Espírito do Senhor veio sobre Davi daquele dia em diante. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Apesar de ter sido escolhido por Deus, ainda demoraria algum tempo até que Davi fosse reconhecido pelo povo como rei. Davi na corte de Saul. Assim que o Espírito de Deus veio sobre Davi, um espírito maligno da parte de Deus começou a atormentar Saul, devido à sua rejeição por Deus. Porém, o Espírito do Senhor retirou-se de Saul, e um espírito maligno da parte do Senhor o atormentou. Quando desobedecemos e desagradamos a Deus, ficamos desprotegidos e suscetíveis a espíritos malignos em nossas vidas, nos aprisionando mais e mais ao pecado. Assim foi Saul, que foi se afastando do Senhor conforme a sua desobediência. Teve seu reino tirado e dado a Davi, como consequência do seu pecado. E os servos de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito maligno da parte de Deus te atormenta. Que o nosso Senhor agora ordene aos seus servos, os quais estão diante de ti, que procurem um homem que seja um hábil tocador de harpa. E sucederá que, quando o espírito mau da parte de Deus estiver sobre ti, ele tocará com sua mão, e tu ficará bem. E Saul disse aos seus servos: Providenciai-me agora um homem que possa tocar bem e trazei-mo. Então respondeu um dos servos e disse: Eis que vi um filho de Jessé, o belemita, que é hábil em tocar.
e um homem forte e valente, e um homem de guerra e prudente em questões, e uma pessoa formosa, e o Senhor está com ele. Por isso enviou Saul mensageiros até Jessé e disse: Envia-me Davi, o teu filho, que está com as ovelhas. E Jessé tomou um jumento carregado com pão e uma garrafa de vinho e um cabrito e os enviou por intermédio de Davi, o seu filho, até Saul. E Davi veio a Saul e pôs-se de pé diante dele, e ele o amou de sobremaneira, e ele se tornou o seu escudeiro. E Saul enviou a Jessé dizendo: Permite que Davi, rogo-te, ponha-se diante de mim, pois ele achou favor à minha vista. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus estava sobre Saul, Davi pegava a harpa e tocava com sua mão. Assim Saul se revigorava e ficava bem, e o espírito maligno partia dele. Davi e Golias. Um episódio que trouxe um extremo reconhecimento a Davi entre o povo de Israel foi quando ele enfrentou e matou o gigante filisteu Golias. Davi havia saído de casa para levar alimento aos seus irmãos que eram guerreiros, bem como colher informações para seu pai sobre a batalha contra os filisteus. Ora, os filisteus reuniram seus exércitos para a batalha e estavam reunidos em Socó, que pertence a Judá, e acamparam entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. E Saul e os homens de Israel estavam reunidos e acamparam junto ao vale de Elá, e ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam de pé sobre um monte em um lado, e Israel estava de pé em um monte no outro lado. E entre eles havia um vale. E ali saiu do acampamento dos filisteus um campeão chamado Golias de Gate, cuja altura era 6 côvados de altura e 1 palmo. E Jessé disse a Davi, seu filho: Toma-o agora para os teus irmãos, 1 éfa deste cereal tostado e estes 10 pães, e corre até o campo aos teus irmãos, e carrega esses 10 queijos até o capitão de 1000, e observa como vão os teus irmãos e toma deles garantia. Já no campo de batalha, Davi tomou conhecimento do desafio imposto por Golias ao exército de Israel. Ele havia proposto uma batalha individual contra o escolhido do lado hebreu. O lado vencedor determinaria o resultado da batalha. Este desafio já durava 40 dias, mas ainda ninguém havia sido escolhido para lutar contra Golias. Para os israelitas, lutar contra aquele gigante parecia ser um suicídio. O próprio rei Saul entendia os riscos daquela escolha, por isso ele ofereceu muitas recompensas para quem se prontificasse a lutar contra Golias. Além das recompensas, Saul também ofereceu a mão de sua filha em casamento. E Davi disse a Saul: Que não falhe o coração de nenhum por causa dele. O teu servo irá e lutará contra este filisteu. E Saul disse a Davi: Tu não está apto para ir contra este filisteu e contra ele lutar, pois não passas de um jovem, e ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. E Davi disse a Saul: O teu servo cuidava das ovelhas do seu pai, quando apareceu um leão e um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. E eu saí atrás dele, e o feri e o livrei da sua boca. E quando ele se levantou contra mim, eu o peguei pela barba. O teu servo matou tanto o leão como o urso, e este filisteu incircunciso será como um deles, pois está desafiando os exércitos do Deus vivo. Além disso, disse Davi: O Senhor que me livrou da pata do leão e da pata do urso, livrar-me-á da mão deste filisteu. E Saul disse a Davi: Vai, e o Senhor seja contigo. Quando Davi se ofereceu para aceitar o desafio do gigante filisteu, ele recebeu o melhor equipamento militar entre os hebreus. Porém, ele recusou a oferta, pois não conseguia manejar a armadura. Na ocasião do combate, Davi utilizou a pedra e uma funda como arma. O gigante foi derrotado, sua cabeça foi cortada e a vitória do jovem pastor evidenciou que o Senhor dos Exércitos estava com ele. A amizade de Davi e Jonatas. Foi após a vitória sobre Golias que a amizade entre Davi e Jonatas nasceu. A amizade entre o príncipe de Israel e Davi foi um exemplo de companheirismo, lealdade, integridade e sinceridade.
E sucedeu que quando ele terminou de falar a Saul, a alma de Jonatas foi unida à alma de Davi, e Jonatas o amou como sua própria alma. E Saul tomou aquele dia e não mais quis deixá-lo ir para a casa do seu pai. Então Jonatas e Davi fizeram um pacto, porque ele o amou como sua própria alma. E Jonatas retirou de si a capa que estava sobre si e deu a Davi, e também as suas vestes, até a sua espada, e o seu arco e o seu cinto. Essa amizade forte e verdadeira sobreviveu aos períodos de provação, e a aliança feita por Davi e Jonatas perdurou mesmo após a morte do filho de Saul, quando o rei Davi mandou buscar o aleijado Mefibosete e lhe designou a herança da família de Saul. De fato, isso era verdade, o que torna a amizade entre Davi e o príncipe Jonatas ainda mais extraordinária, pois Jonatas reconheceu que realmente o plano do Senhor para o futuro de Israel incluía Davi como rei. Jonatas até tentou apaziguar a ira de seu pai contra Davi, mas não obteve êxito, e Davi finalmente precisou fugir. A inveja de Saul. Foi também nesse período que a ira invejosa de Saul cresceu contra Davi. Ele havia se tornado o favorito do povo. Os israelitas começaram até a compor músicas para Davi, enaltecendo seus feitos mais do que os feitos do próprio rei. E Davi saía para onde quer que Saul o enviasse, e se portava com sabedoria. E Saul o colocou sobre os homens de guerra, e ele era aceito à vista de todo o povo, bem como à vista dos servos de Saul. E sucedeu que quando Davi retornou do combate ao filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel, cantando e dançando, para encontrarem o rei Saul, com os tamboretes, com alegria e com instrumentos de música. E as mulheres respondiam umas às outras enquanto tocavam, e diziam: Saul matou os seus milhares, e Davi os seus 10 milhares. E Saul ficou muito nervoso, e as palavras o desagradaram, e ele disse: Elas atribuíram a Davi 10 milhares, e a mim somente milhares. E o que mais pode ele ter além do rei? Saul não conseguiu lidar com aquela situação e em várias ocasiões tentou prejudicar e até matar Davi. Ele fez isto tanto diretamente como indiretamente. Saul sabia que a popularidade de Davi ameaçava seriamente a continuidade de sua família no trono. Esse era o principal motivo para essa perseguição. E Saul arremessou o dardo, pois disse: Ferirei Davi até a parede com isso. E Davi fugiu 2 vezes de sua presença. E Saul tinha medo de Davi porque o Senhor estava com ele, e havia se retirado de Saul. Por isso Saul o removeu de si, e fê-lo capitão sobre 1000. Ele saía e entrava diante do povo. E Davi se portava com sabedoria em todos os seus caminhos, e o Senhor estava com ele. Por isso, quando Saul via que ele se portava com muita sabedoria, ele o temia. Porém, todo o Israel e Judá amavam Davi, porque ele saía e entrava diante deles. E Saul disse a Davi: Contempla a minha filha mais velha, Merabe? Ela te darei por esposa. Somente sejas tu valente para mim, e luta as batalhas do Senhor. Pois Saul disse: Que minha mão não esteja sobre ele, mas que esteja sobre ele a mão dos filisteus. Davi, rei de Israel. A história de Davi como rei começou ainda antes de ele assumir o trono de Israel. Primeiramente, ele se tornou rei da tribo de Judá em Hebrom. Esse local ficava aproximadamente 50 quilômetros de Jerusalém e passou a ser sua capital. Como rei em Hebrom, Davi fez importantes alianças estratégicas. Aos poucos, ele começou a conquistar as principais lideranças de Israel. Com isso, ele contornou a indisposição com muitos daqueles que apoiavam a casa de Saul. Davi ficou em Hebrom durante 7 anos e meio. Davi se tornou rei sobre as 12 tribos de Israel após a morte de Isbosete, filho de Saul. Isbosete havia sido proclamado rei por alguns apoiadores de seu pai. Um deles foi o antigo capitão de Saul, Abner, que também acabou sendo morto. Davi assumiu o trono de Israel ainda em Hebrom, porém pouco depois transferiu sua capital para Jerusalém. Já em Jerusalém, o rei Davi construiu seu palácio no Monte Sião, após conquistar a região dos Jebuseus.
Além dessa, ele também construiu várias outras construções importantes. O rei Davi também centralizou a adoração a Deus em Jerusalém, colocando a Arca da Aliança na capital do império, e desejava construir um templo ao Senhor. Porém, essa tarefa Deus não lhe permitiu executar, ficando a cargo posteriormente de seu filho Salomão. E o rei e os seus homens foram para Jerusalém até os jebuseus, os habitantes da terra, que falaram a Davi dizendo: exceto se removerem os cegos e os aleijados, não entrarás aqui. Querendo dizer, Davi não pode entrar aqui. Todavia, Davi tomou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. O rei Davi também estabeleceu um poderoso exército profissional. Ele conquistou vitórias lendárias contra os edomitas, filisteus, cananeus, moabitas, amonitas, arameus e os amalequitas. O rei Davi edificou estradas e fortaleceu rotas comerciais. Suas ações trouxeram grande prosperidade ao povo de Israel. O rei Davi teve ao longo de sua vida muitas esposas e concubinas, com as quais ele foi pai de muitos filhos. Os filhos mais conhecidos de Davi na narrativa bíblica foram Absalão, Adonias, Amon, Salomão e Tamar, sua filha. Se o reinado à frente de Israel era próspero e exemplar, o mesmo não pode ser dito de sua vida familiar. A família do rei Davi sempre esteve cercada de conspirações, intrigas, rivalidades e tragédias. Um exemplo claro disso são os episódios envolvendo Absalão, que matou Amon por ter violentado Tamar. Depois ele próprio acabou sendo morto por Joabe, sobrinho do rei Davi, por traição. O rei Davi conseguiu unir 12 tribos, mas não conseguiu unir os próprios filhos. O pecado do rei Davi. Foi no período de grande prosperidade do reino de Israel que Davi experimentou seu tombo mais amargo, onde adulterou com Betseba e conspirou a morte de Urias, esposo da mulher. E sucedeu pela manhã que Davi escreveu uma carta a Joabe, e a enviou por mão de Urias. E ele escreveu na carta dizendo: colocai Urias na linha de frente de batalha mais ardente, e retirai-vos dele, para que ele possa ser ferido e morra. E sucedeu quando Joabe observava a cidade, que ele designou Urias para um local que ele sabia que havia homens valentes. E os homens da cidade saíram e lutaram com Joabe. E ali caíram alguns do povo dos servos de Davi. E Urias, o heteu, também morreu. As consequências do pecado de Davi puderam ser vistas claramente na sequência da história de Israel. Certamente esse pecado descrito nas Escrituras é um alerta para cada um de nós, pois o caráter santo e justo de Deus não tolera esse tipo de coisa. E o Senhor enviou Natã até Davi, e ele veio até Davi e lhe disse: havia 2 homens em uma cidade, um rico e outro pobre. O homem rico tinha muitíssimas ovelhas e gado, mas o homem pobre não tinha nada, salvo uma pequena cordeira a qual ele havia comprado e criado. E ela cresceu junto a ele, e com seus filhos ela comia da sua própria carne e bebia da sua própria taça, e se deitava no seu peito. Era para ele como filha. E veio ali um viajante ao homem rico, e ele deixou de tomar do seu próprio aprisco e do seu próprio gado, para preparar para o viajante que havia vindo até ele. Mas tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que havia vindo até ele. E a ira de Davi se acendeu sobremaneira contra o homem. E ele disse a Natã: como vive o Senhor, o homem que fez esta coisa certamente deve morrer. E ele deve restituir a cordeira ao quadruplo, porque ele fez esta coisa, e porque não teve piedade. E Natã disse a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel. Eu te livrei da mão de Saul. Eu te dei a casa do teu senhor e as esposas do teu senhor no teu peito. E te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora muito pouco, eu teria te dado ainda mais de tais e tais coisas. Porque desprezaste o mandamento do Senhor para fazer o mal à sua vista. Tu mataste Urias, o heteu, com a espada, e tomaste a sua esposa para ser tua esposa. E o mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, portanto, a espada jamais se apartará da tua casa, porque tu me desprezaste,
e tomaste a esposa de Urias, o heteu, para ser tua esposa. O rei Davi estava longe de ser um homem perfeito, porém ele era uma pessoa sincera, fiel e leal aos seus amigos. Mas principalmente Davi era sensível à voz de Deus. O rei Davi era alguém que tinha seu coração completamente inclinado a Deus. Ele sabia de sua condição humana, limitada diante de Deus Todo-Poderoso. Dessa forma, ele era verdadeiro em se arrepender e buscar o favor divino. E Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã disse a Davi: o Senhor também pôs de lado o teu pecado. Tu não morrerás. Todavia, por este feito, deste uma grande ocasião para os inimigos do Senhor blasfemarem. Também a criança que te nasceu certamente morrerá. O rei Davi é descrito como o doce salmista de Israel. O Antigo Testamento faz inúmeras referências a Davi como tendo sido um tipo de líder da adoração musical de Israel. Ele também foi um inventor de instrumentos musicais e um habilidoso compositor. De todos os salmos registrados na Bíblia, 73 deles em seus títulos atribuem sua autoria a Davi. Alguns deles são identificados como sendo salmos messiânicos. Na verdade, o próprio Jesus atribui a autoria de um desses salmos a Davi. Davi reinou 7 anos e meio em Judá e 33 anos sobre todo Israel. Teve várias esposas e concubinas, sendo elas Mical, Abigail, Eglá, Ainoá e Betseba, e tendo por filhos Absalão, Aminon, Adonias, Tamar, Itreão, Salomão e Natã. O sucessor do rei Davi. À medida que Davi foi ficando idoso, muitos se perguntaram quem tomaria seu lugar quando ele morresse. O capítulo 1 de 1 Reis conta sobre um dos filhos de Davi, Adonias, o irmão mais novo de Absalão, que queria muito ser o próximo rei. Ele teve o apoio de Joabe, o líder militar de Davi, e de Abiatar, o sacerdote. Mas Davi tinha prometido a Salomão, filho de Betseba, que ele seria o próximo rei. O profeta Natã, juntamente com Betseba, lembraram Davi disso e o incentivaram-no a declarar publicamente que Salomão seria o próximo rei de Israel. É importante notar que Davi fez com que Salomão montasse em sua mula, como sinal para o povo de que ele era o sucessor de Davi. Quando Adonias ficou sabendo da unção pública de Salomão, ficou com medo de que Salomão o matasse. Salomão, porém, prometeu a Adonias que não o feriria. Em 1 Reis 2, Adonias tentou novamente tornar-se rei, procurando casar-se com uma das esposas de Davi, depois que Davi morreu. Por esse ato de traição, ele foi executado. O relato da morte de Davi também se encontra em 1 Reis 2. Antes de morrer, Davi deu instruções a Salomão, inclusive em ordens para punir Joabe pelas vidas inocentes que ele havia tirado e Abiatar por apoiar Adonias como rei. Fontes: Bíblia de Estudo Thompson, Bíblia King James 1611, site Wikipédia. Narração Wendel Andrade, canal Nova Jerusalém. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe.